Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, recordo que o cartaz que está na porta da igreja a respeito da comunhão continua de pé o que foi dito. Então, peço às senhoras e moças que não estiverem com uma saia, que cubra o joelho quando elas estão sentadas, que não se aproximem da mesa de comunhão, para que não tenham a vergonha de verem recusada a Santa Comunhão. Essa prescrição não é minha, essa prescrição é da Santa Sé. Ela penso que está em vigor, porque a natureza humana é sempre a mesma. E o corpo humano é sempre o mesmo. E as inclinações da natureza, desde o pecado original, são sempre as mesmas. Então, o que valia no passado, vale no presente. Se hoje há tantos pecados contra a pureza, a razão não se deve procurar muito longe. Ela está aos olhos de todos. Ela está na maneira de pensar, de se vestir, de ser, que faz com que a tentação para o ser humano, ela é simples, a gente já conhece. A igreja, conhecendo isso, fez prescrições que nunca foram retiradas, que eu saiba, e nem podem ser retiradas, já que a natureza humana é sempre a mesma. Então peço a todos que colaborem com aquele que está lhes falando para o bem de suas almas. E não pensem que é só para a comunhão. Isso vale também para o dia a dia, porque não é só nosso Senhor que merece o respeito, é também as almas resgatadas por Ele. Porque um dia Ele dirá: eu resgatei essa alma com meu sangue, e você, com a sua maneira que pouco modesta se vestir, o fez cair em pecados. Fez pecados que você nem saiba. Talvez ele te viu e depois foi com uma imagem na cabeça e o fez pecar. E Deus lhe pedirá contas, como no Evangelho de hoje. Um servo, o Senhor, o Rei, chamou os seus servos para fazer as contas com ele. Então vamos ver essas contas. Vamos dividir o nosso sermão em duas partes. Uma será mais dogmática e a segunda moral. Dogmática visará o que Nosso Senhor fez, e a moral, o que nós devemos fazer vendo o que Ele fez. Então é assim na Escritura, né? Tem fatos da Escritura que anunciam que Nosso Senhor faria no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento anuncia o Novo. Então algo que prevê, que diz, né? Ou então que apresenta como no Novo Testamento o que Nosso Senhor fez. E depois aquilo que nós devemos fazer imitando Nosso Senhor. É a parte, é o sentido moral da Escritura. Então vamos ver a primeira parte. Por que esse rei vai perdoar inteiramente a dívida do servo? Por que essa absolvição geral que ele vai dar? Foi por causa do Calvário. Nosso Senhor pagou por nós. E pagando por nós, Ele apagou todos os nossos pecados. Nós, se não tivéssemos, não tínhamos como pagar. Nós podíamos suplicar, dizendo: Senhor, tende paciência, mas nem com paciência, nem com o tempo, nós não poderíamos pagar. Porque o pecado fez um abismo entre o céu e a terra. Um abismo tão profundo que não havia bastante terra para cobrir esse abismo. E o homem sozinho jamais poderá resgatar, poderá pagar a dívida de um só pecado mortal. Ele não tem como. Mesmo o pecado venial, ele também não tem como fazer uma reparação devida, porque quem é ofendido é Deus Ele mesmo, e a dignidade de Deus é infinita. Daí, Nosso Senhor ter Ele mesmo se oferecido na cruz, fazendo um sacrifício de propiciação. O que significa propiciação? Propiciação significa tornar propício, tornar favorável. Nosso Senhor, morrendo na cruz, Ele ofereceu a Deus Pai um sacrifício que o tornou favorável aos homens. Por isso que esse rei de família diz ao servo: vá, tua dívida já está saldada, já não tem mais nenhuma dívida comigo. Por quê? Porque Nosso Senhor derramou o sangue da dívida. Fostes resgatados a alto preço, diz São Paulo. E São Pedro nos diz: não foi nem com ouro nem com a prata que fostes comprados, mas com o sangue. E Santa Catarina de Siena diz: só no sangue encontrarás a paz.
Então, esse sangue Nosso Senhor foi o pagamento da dívida. A dívida está paga. E foi paga porque esse sacrifício de Nosso Senhor na cruz é um sacrifício propiciatório. O sacrifício que Nosso Senhor ofereceu em nosso nome. E oferecendo em nosso nome, e sendo Ele ao mesmo tempo homem e Deus, enquanto homem Ele podia oferecer pelo homem, porque Ele era um de nós. Enquanto Deus, esse sacrifício tinha um valor infinito, então era suficiente para pagar o pecado mortal. E assim foi saldada a dívida. Mas vieram os modernistas, entre eles o cardeal Joseph Ratzinger, atualmente Papa Bento XVI, e disseram que não, que o sacrifício da cruz não foi propiciatório, que Nosso Senhor não foi aquele que morreu no nosso lugar, aquele que recebeu o peso da dívida em nosso lugar. Ele vai dizer outra coisa, ele vai dizer não, foi simplesmente um ato de amor. Foi simplesmente porque quem perdoa a dívida é o rei, como daria até a entender a parábola de hoje, mas uma parábola não deve ser vista separada das outras partes da Escritura, e assim seria um grave erro pensar que esse rei perdoou sem pedir nada. Poderia, está dentro do poder de Deus, mas não foi isso que Deus fez. Aqui está dito, compadecendo deste servo, o Senhor libertou e perdoou-lhe a dívida. Está bem curtinho, ele não faz alusão ao sacrifício, é verdade, mas não é uma parte só da Escritura que explica todo o mistério. Então, Nosso Senhor, que os modernistas dizem, não foi a cruz. A cruz é um acontecimento, é uma expressão de amor, mas não fomos salvos pela cruz. Há no progressismo uma grande oposição ao mistério da cruz, uma grande oposição ao espírito de amor da cruz. São Luís Grande Montfort fez um livrinho muito recomendável, muito extraordinário, que é Carta aos Amigos da Cruz, na qual ele descreve como é que o católico deve se comportar em relação à cruz. Ele deve amar com paixão a Santa Cruz. O que é a vida monástica, o que é a vida religiosa, senão uma vida na qual se aprende a amar a cruz? O que é todo o combate, Mons Lefebvre, pela Santa Missa, senão esse amor da cruz? Por quê? Porque é da cruz que vem todos os bens. É da cruz que veio essa ruptura da nossa escravidão. Senão nós seríamos vendidos, como diz a parábola de hoje. Vendidos a quem? Ao demônio. A gente sempre é submetido àquele pelo qual a gente foi vencido, e o demônio havia vencido o gênero humano. O demônio mantinha debaixo da sua garra, da sua pata, e ele esmagava o homem. Ele tinha o homem, mantinha um homem debaixo da sua mão, e uma mão terrível, uma mão de ferro, uma mão de um ser superior a nós. Quando a gente vê um adulto maltratando uma criança, a gente vê que a criança não tem como escapar, que o adulto é mais forte. Quando a gente vê um homem poderoso que maltrata e que ataca, que cerca um outro que é sem poder, sem meios de se defender, a gente vê essa coisa impressionante, que é um superior esmagando o seu inferior em força, em poder político, em poder econômico. Mas o demônio é muito mais do que isso. O demônio é natureza superior à nossa. E ele esmaga aqueles que ele domina. E nós devemos romper esse domínio. Ele rompeu pela sua morte na cruz. Ele saldou a dívida e nos retirou da pena que pairava sobre a nossa cabeça, que era ser vendido. O servo, a sua esposa, Eva, e os seus filhos, que somos nós. Todos iam ser vendidos e postos na cadeia do inferno, da qual não se sai nunca mais. E Nosso Senhor, o Pai de família, o Rei, teve piedade, enviou o seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo e, tomando a nossa natureza, pôde na sua carne pagar pela dívida. E ele depois nos deixou o sacrifício da missa, para que a gente aprendesse também, porque nós veremos a parte moral. O que Nosso Senhor fez, nós devemos fazer também. Ele pagou o essencial da dívida, mas Ele quer que a gente faça como Ele. Eu vos dei um exemplo. Esse exemplo é para ser seguido. Então passemos à segunda parte. A segunda parte é a parte moral. Esse homem, depois que saiu dali, vai e encontra um companheiro. Esse companheiro devia um bocadinho de dinheiro, uma coisa mínima, e ele pede então que o outro lhe pague, e ele fala que ele
não pode no momento, e outro segurando, sufocava, dizendo, paga o que deves, paga o que deves. E o outro dizendo, se prostrando na frente dele, humildemente, vai lhe dizer, mas tenha um pouco de paciência, e eu lhe pagarei tudo. E ele não quis ouvir, mandou botar ele na prisão. E eis aí o que nós não devemos fazer. Nosso Senhor, quando estava na cruz, quando ele estava para agonizar, embaixo os judeus riam dele. Se tu és o Messias, desce da cruz, nós creremos em ti. E o que fez ele? Ele disse, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Santo Estevão, o que fez ele quando ele foi apedrejado e morto, lapidado pelos judeus? Senhor, não lhes imputeis este pecado. E eis aí o que nós devemos fazer. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Um dia um padre do deserto tinha um discípulo, e o discípulo tinha alguns discípulos, e um deles chegou e falou, Abba, eu vou embora. Eu vou embora que eu não suporto mais essa situação. O irmão fulano de novo me ofendeu, eu não suporto, eu vou embora. Vou embora, chega, não aguento mais, foi a gota d'água, está acabado para mim. E o superior então falou, sim, tá bom. O senhor aceita rezar antes de partir um Pai Nosso comigo? E o outro disse, sim. Então, vamos ajoelhar aqui, vamos rezar. Padre nosso que estás no céu, santificado, e foi, e chegou nessa parte. Não nos perdoeis as nossas dívidas, assim como nós não perdoamos aos nossos devedores. Aí ele falou, mas padre, o senhor se enganou. Não me enganei não, meu filho. Repete direitinho comigo. Não perdoeis nossos pecados, assim como nós não perdoamos aos nossos devedores. Ele falou, entendeu e ficou. Então ele entendeu e ficou. Então nós devemos fazer o mesmo, devemos entender e suportar a nossa cruz. Se nós temos uma cruz, é a cruz que nosso Senhor nos mandou. Se essa cruz vem através do próximo, a gente aguenta, a gente carrega como nosso Senhor carregou. Nós não podíamos ter ido embora de Jerusalém. Tinha dito, não, estou por aqui desses fariseus. Eu vou embora, senão vão me matar, eu não quero morrer, eu quero ter uma boa aposentadoria, eu quero ter umas férias, faz muito tempo que eu estou aqui sem férias, nunca visitei Roma nem Atenas, queria ler os livros de Aristóteles, eu vou passear. Não fez isso. Ficou em Jerusalém, foi morto em Jerusalém, e do alto da cruz disse, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então nós façamos a mesma coisa. Guardemos bem essa noção, a missa, a parte dogmática, a missa, toda a civilização cristã descende da missa. Por que antigamente as coisas eram melhores? Porque o mundo católico se referia à missa como seu princípio. O mundo católico ia aprender junto do altar a ser pai e mãe de família, a ser filho, a ser marido, a ser empregado, a ser tudo que o católico deve ser. Ele vinha aprender junto do altar. E vendo Nosso Senhor imolado, ele dizia, eu também tenho que me imolar. Eu tenho que me imolar na minha vida familiar, eu tenho que me imolar na minha vida profissional, eu tenho que me imolar na minha vida religiosa, eu tenho que me imolar em todas as partes, em todos os acontecimentos, eu tenho que ser um outro Cristo. Mas a partir do momento em que a missa, que é atacada tão fortemente nos tempos de hoje, a partir que a missa é desnaturada, a partir do momento que dizem que não foi pela cruz que Nosso Senhor nos salvou, a partir do momento que dizem que a cruz não é o que a igreja ensinava, então lá vai o cristão. O cristão ele vai procurar também gozar um pouco a vida. Ele vai procurar também ver essas realidades interessantes que Deus criou. Então também ele vai sair de Jerusalém. Ele vai preferir passear, ele vai preferir assegurar uma boa aposentadoria para gozar o que a vida pode lhe oferecer. E assim o mundo cai de novo sob o poder do maligno, cai de novo sob o poder do demônio. E o demônio, ele é terrível. Cair sob o poder do demônio é terrível.
e ele cai sob o poder do demônio. Por quê? Porque ele cai sobre a cólera de Deus. De Deus não se ri. E hoje para o modernismo, o que é outra coisa senão rir da palavra de Deus? A palavra de Deus é um gládio afiado, como diz São Paulo no final da epístola de hoje. E essa palavra de Deus hoje é desprezada. Hoje ela é contradita pelos modernistas, pelo Papa atual. E é essa a razão pela qual há uma situação difícil nesse momento dentro da tradição, e nós já marcamos, todos já sabem qual é a nossa posição. Nossa posição é de apoio, um apoio formal àqueles que não querem essa mistura da doutrina católica com o modernismo. Mas uns dirão, mas ninguém quer isso na tradição. Olha, a questão é um pouco mais complexa. Nós estamos fazendo um artigo que em breve ficará pronto, de uma análise bem assim exata, bem honesta, botando o texto de Dom Felé numa coluna e depois examinando as suas próprias palavras. E vocês verão, quem quiser, basta olhar com atenção, olhar com isenção de ânimo, olhar com objetividade, sem subjetivismo, que é o grande mal do mundo moderno. E verão que ali tem algo que é diferente do que Monsenhor Lefebvre nos ensinou, diferente do que sempre foi o que deu o fundamento, o nascimento a esse mosteiro e a sua posição dentro da igreja. Então que tudo isso esteja presente aos nossos olhos, e a conclusão é que nós devemos amar a cruz e amar a doutrina que protege a cruz. Doutrina que protege a missa, doutrina que protege a nossa fé, protege a nossa espiritualidade, e que essa espiritualidade, essa fé nos conduza ao céu, pela intercessão da Virgem Maria, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.